queria referir que um dia eu fiz um trabalho, fiz um levantamento muito exaustivo dos apoios que as autarquias davam às associações académicas. E por incrível que pareça, eu tinha esse trabalho feito, posso divulgá-lo, a Câmara Municipal de Avelhã é a Câmara primeira do país a apoiar uma associação académica nos termos em que ela tem apoiado. Nós, à data desse levantamento, desse estudo, éramos a Câmara que mais apoiava uma associação académica. Era a Covilhã, a Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Fizemos-no sempre e continuamos a considerar fazê-lo, até termos a responsabilidade da gestão, porque a Associação Académica da UD, como eu já referi, e os estudantes da Universidade da Beira Interior são uma mais-valia para a cidade, para o concelho. Se reflete, como é óbvio, o país. Eu peço sempre, quando nós tivemos os caloiros na Câmara, que sempre que qualquer curso seja terminado, se, por exemplo, 100 alunos terminarem o seu curso, se 2 alunos se estabelecerem, portanto, no fim do seu curso na cidade da Covilhã e um deles case na cidade da Covilhã, nós ficamos muito satisfeitos. De maneira queria tanto agradecer a vossa atenção e o tempo que dispensaram e dizer que estou sempre disponível na Câmara, porque é óbvio, até tínhamos em 2005 para me dizer que vocês assinam, não é? Só Vitor Martins. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa. O tema que me foi proposto deu-me algumas dificuldades. O facto de será ser o último a falar deu-me outras. Tive ainda aqui um sobressalto quando o professor Bernardino Gata referiu aqui um estudo que seria a base da minha comunicação. Passou ao de leve e, portanto, não fiquei descalço, como se costuma dizer. A questão o desafio que me foi levantado de falar sobre o estado do associativismo, eu penso que, como todos reconhecerão, em termos de associativismo, podemos analisar esta questão da situação atual do Estado deste setor em diversas vertentes. A vertente financeira, a vertente de atratividade que possa ter perante novos sócios, capacidade ou a satisfação que os utentes dessa associação sentem em relação a essa associação. Portanto, podemos analisar isto nessas várias vertentes. Algumas já aqui foram afloradas e eu não vos trago respostas. Aquilo que vos peço, trago-vos dados referente a um estudo encomendado pela Secretaria de Estado da Juventude e pelo IPJ, através do Observatório da Juventude, que foi executado pela Marktest, e trago-vos alguns dados e aquilo que espero é que estes dados permitam também que todos nós possamos aqui, de certo modo, chegar a algumas ideias sobre quais são as dificuldades e o que é que atravessam o associativismo e que fazem com que o Estado, ou qual será o Estado, podemos antecipar para o associativismo. O estudo consiste numa sondagem e um dos primeiros dados relevantes e que penso que têm também influência sobre o associativismo, como foi referido pelo Dr. Vasco Cardoso, para 41,5% dos jovens portugueses, o desemprego é a sua principal preocupação. Vêm depois preocupações como o custo da habitação própria, a procura de primeiro emprego e o acesso ao ensino superior. Isto faz com que comecemos logo a pensar se estas são as preocupações dos jovens, se
estamos numa sociedade que, face às dinâmicas atuais, face à globalização, tem uma dinâmica e uma volatilidade tão grande, o associativismo perde e tem aqui uma concorrência em termos de capacidade de captação da atenção dos jovens ou de outras pessoas, difícil de conseguir obter. As pessoas estão, começamos, a situação até há algumas dezenas de anos era de situações de emprego relativamente estáveis, empregos para toda a vida. Hoje a situação que temos são as pessoas que encaram a sua próxima vida ativa, digamos que são mais jovens, aqui estudantes de filosofia, outros estudantes que estão a acabar o seu curso. Aquilo que antecipam é que vão ter uma vida ativa em que vão ter 3, 4, 5 empregos diferentes. E esta volatilidade, quer ao nível do emprego, quer se calhar ao nível do local de residência, dificulta a capacidade de envolvência com uma associação de bairro, por exemplo. Depois, este estudo tem outros dados que são esmagadores para nós, nestas questões de associativismo. Este estudo revela, por exemplo, que uma esmagadora maioria, 86,4% dos jovens, não tem qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou políticos. 86,4%. Portanto, sobram 13,5%. E destes 13,5% que afirmam pertencer a alguma associação, os mais mencionados acabam por ser os partidos políticos com 31,8%. Ou seja, destes 13, 31% participam em partidos políticos. Seguem-se as organizações culturais, as desportivas, as recreativas, grupos humanitários, religiosos, e temos 6% destes 13 que são membros de associações de estudantes. Temos aqui números, na minha opinião, esmagadores. Quando se fala que 30% de 13, estamos a falar de 3, 4%. Fizemos a conta. Temos 3, 4%, que é o grupo maior, que tem participação em associações, neste caso em partidos políticos, e depois vem por aí abaixo. Ou seja, temos 4% dos partidos políticos, depois a porcentagem seria 20% para as organizações culturais, portanto 20% de 13 serão 2,6, 2,7. 2,7 para estas associações, 2 para as outras, 1,5 para as outras, ou seja, temos aqui participações de facto muito reduzidas nestas associações. Depois temos alguns dados também sobre esta grande maioria, estes 86%, que não se deixa conquistar pelo movimento associativo e partidário. E 31% explica este desinteresse por não querer ou não se interessar pelas atividades cívicas, enquanto 16,5% apontam a falta de tempo, 11% dizem que não calhou ou não tiveram oportunidade e cerca de 5% dos jovens nunca sequer pensaram neste assunto. Quando se fala de orientação política, a maior parte dos inquiridos, 46,9%, não se consegue situar nem à esquerda nem à direita, e os restantes posicionam-se, de certo modo, equitativamente, 21% à direita, 21,6% à direita, 18,1% à esquerda, 6,8% no centro-esquerda, 6,6% no centro-direita. Participação em atos eleitorais também foi aqui referida, a questão da democracia, a questão da participação na democracia. A maioria, 51%, dos jovens de hoje andavam afastados das urnas de voto e alegavam que não estavam perto da mesa de voto em dia de eleições ou tinham algo mais importante de fazer. O estudo é anterior às atuais eleições, como compreenderão, e refletia também um pouco aquela... Portanto, as últimas eleições marcaram um pouco a diferença por haver uma maior participação. Aquilo que tínhamos no final do ano passado, início deste, era de facto um afastamento dos jovens e das pessoas em geral da participação em atos eleitorais. O estudo tem outros dados, mas eu refiro aqui apenas aqueles que eu acho mais relevantes para a sessão 2.
É feito também algumas questões sobre as associações de estudantes e as associações académicas, estudantes de ensino superior. Recolhe uma opinião favorável de 32,5% dos jovens, enquanto mas 9,7% avaliam-nas negativamente. Além destes, 4,9% consideram que elas não fazem grande coisa, 4,8% veem estas associações apenas como divertimento, e entre as principais instituições que os jovens consideram merecer maior apoio do Estado encontram-se as associações de formação profissional, com 66%, as humanitárias, com 56%, e as culturais, com 38,8%. Eu penso que este quadro, que este estudo revela de facto este alinhamento que para mim é esmagador em termos numéricos dos jovens da participação cívica nas associações, e também algum alinhamento em termos políticos. Nós vemos hoje, e quem tem intervenção política ao nível dos partidos sabe a dificuldade ou a pouca participação que há da juventude nos partidos políticos e o tipo de participação que há. Temos também, eu julgo que também podemos aqui se calhar separar um pouco em algumas questões a situação da Covilhã, que de facto destaca-se em alguns pontos pela diferença em relação à situação do país, em termos de associativismo, mas temos que ter aqui também atenção a questão demográfica e a sua influência sobre a questão sobre o associativismo. E a questão demográfica tem um impacto enorme no associativismo, tem um impacto que considero enorme. Porquê? Aquilo que assistimos é, ao nível do país, a partir de mais ou menos neste momento, a uma redução da população. Portanto, isso vai ter impacto na massa que está disponível ou com vontade de participar em associações. Mas temos também movimentos, e os movimentos mais fortes em termos demográficos acabam por ser movimentos de mobilidade das aldeias para as cidades. Nós temos, por exemplo, a Covilhã, Castelo Branco, a manterem população, de certo modo a crescer, mas muitas vezes os concelhos à volta, ou o próprio concelho, a diminuir. Não será tanto o caso da Covilhã e Castelo Branco, mas se olharmos, por exemplo, para outros concelhos, como os concelhos da Zona de Pinhal, ou outros concelhos aqui mais Penamacor e Danha, nós vemos as vilas a crescer e vemos o próprio concelho, o total, a descer. Isto significa que se a vila cresce e o total diminui, significa que os espaços rurais estão a desaparecer. Este movimento é muito nítido nesses concelhos, existe também, e acontece também na Covilhã e Castelo Branco, portanto, há esta movimentação de pessoas. Isto faz com que, provavelmente, as associações em meios mais rurais sintam esta dificuldade, e depois, aquele movimento que faz com que alguns concelhos percam população, aquilo que significa é, além da questão da taxa de natalidade, há pessoas a movimentarem-se da nossa região para o litoral. Portanto, temos esta ameaça em termos demográficos também sobre o associativismo. A questão financeira. Eu julgo que não podemos escapar à questão dos últimos anos da situação económica do país. E quando o Instituto Português da Juventude é uma das entidades que apoia associações, apoiamos as associações de ensino superior. A Lei 33, que o Dr. Vasco Cardoso referiu há pouco, quem a executa é o Instituto Português da Juventude, como os dirigentes das associações de estudantes que estiverem presentes saberão. Apoiamos também as associações juvenis, mas quando eu dizia que não podemos fugir à questão financeira e que marcou os últimos anos da situação financeira do país, ela refletiu-se com uma grande dimensão sobre as associações, sobre estas entidades que apoiavam as associações, porque aquilo que acontece quando passamos por uma situação de menos fulgor financeiro, ou seja, quando
quando se reduzem os fundos, imaginem, por exemplo, uma instituição qualquer, podemos pôr-lhe o nome IPJ nessa instituição, mas quando essa instituição tem uma redução do seu orçamento, aquilo que vai significar é que se tiver uma redução do seu orçamento, os seus custos fixos, pela sua própria natureza, mantêm-se. A sua capacidade de financiar, que é a sua parte variável, a sua despesa variável, para além de sofrer com a redução do conjunto do orçamento, só é ela que tem que, de certo modo, é a almofada que tem que sofrer o choque todo. Porque os custos fixos, por legislação, por outros efeitos, não são fáceis de gerir e não são flexíveis. E o facto de serem fixos é quase dá a ideia da sua natureza. São custos com pessoal, são custos de estrutura. Portanto, o que eu quero dizer é, quando há uma redução orçamental numa entidade destas, todo este impacto faz-se sentir na capacidade que é variável que estas entidades têm de apoiar as instituições. Isto acontece, ou aconteceu neste momento, já há um aumento de apoios que o IPJ vai dar em 2005, já há aumentos em relação a 2003 e 2004, mas em situação de 2003 era uma redução face a 2002 enorme. Neste momento já há um aumento de 2004 para 2005. Mas isto passou-se com o IPJ, e mesmo sem conhecer números, arrisco-me a especular que aconteceu com o IPJ e aconteceu com N outras entidades. E quem está nas associações conhece esta situação. Portanto, analisando conjunturalmente, não é aqui uma questão estrutural, conjunturalmente a situação, o estado financeiro que isto provoca nas associações, acredito que a maior parte dos dirigentes associativos, como digo, a situação da Covilhã, face ao apoio que a Câmara dá, pode ser distinta, mas a situação a generalizar-se para outros pontos do país faz com que, especulando e arriscando aqui especular com base nestas ideias, a minha convicção é de que as associações sentem-se neste momento, de certo modo, apertadas em termos de apoios que estavam habituados a receber das entidades estatais. Esta questão é uma questão estrutural, Questões estruturais são questões como o autofinanciamento e a realidade também pertence a algumas associações, mas há uma certa realidade, quando falamos de autofinanciamento, falamos, por exemplo, de cotas dos sócios. E é comum encontrar algumas associações com listas de sócios enormes, de 500, 600, 700 sócios. Aqueles que pagam as cotas é uma minoria, em muitos casos. E esta é uma questão estrutural. E esta tem a ver com a capacidade que as associações tiverem de responder aos seus sócios na medida em que para a qual elas foram criadas. Uma associação é uma entidade coletiva, portanto, quando é criada, pretende responder a uma necessidade coletiva de algo, serviço, bem ou outra coisa, faça que seja necessária a todo conjunto de pessoas. E enquanto essas pessoas forem vendo a sua necessidade a ser satisfeita, acredito que estarão dispostas a pagar as suas cotas. Portanto, esta situação de algumas associações com grandes listas de sócios, mas com uma grande percentagem de sócios a não pagar cotas, ou significa que estes sócios, alguns já se deslocaram para outros pontos do país e já perderam algum laço, embora mantenham a sua ligação, ou pode significar também alguma insatisfação com a associação. Muito obrigado a todos. Espero não ter sido demasiado pessimista, espero ter sido realista. Acho que a situação neste momento é conjuntural e que está a terminar e a melhorar. Sobre esse reitor, sobre isto, fez-nos o favor de nos presentear com a sua presença. Nós pedimos que nos diga algumas coisinhas acerca da questão. Mas eu gostava de focar talvez a relação exemplar que
existe dentro da universidade, entre a universidade, a estrutura dirigente da universidade, e aquilo que tem sido a estrutura dirigente da Associação Académica dos Estudantes da Universidade do Interior, e com a qual tem havido sempre um bom relacionamento e, sobretudo, aquilo que numa jovem universidade tem, que é todo um conjunto de carências que os alunos apresentam, a concretização desse sonho transitório. Agora estarão noutra etapa, aqueles que efetivamente não viveram esse sonho, mas continuamos a ter sempre os mesmos problemas de que o financiamento possível para as associações nunca é atingível para aquilo que são os projetos que a malta jovem tem para concretizar nos vários anos que em princípio tem de trabalhar. É claro que há aqui uma componente forte, neste caso da UBI, que é uma componente vocacionada sobretudo para a cultura e para o desporto. Eu penso que nisso a Associação Académica tem cumprido e tem se sobrelevado relativamente àquilo que eventualmente são as suas condições de trabalho. No entanto, o movimento associativo em si também funciona, e esta é uma componente que eu gostava de realçar, como um contrapeso àquilo que poderá ser o corporativismo que existe no setor dos professores. Portanto, como sabem, esta área universitária é uma área que não é tudo menos democrática. Portanto, o professor manda, exige e aqueles que querem, portanto, cumprem ou não. Portanto, isto não é nada de democracia. Há diálogo, há efetivamente pontos de vista que se podem discutir, mas o professor está no fim e diz se efetivamente o aluno tem condições para passar ou não, se adquiriu a aprendizagem. E, portanto, a Associação Académica, penso que funciona sempre como um contrapeso neste espírito que entre os professores existe e que se transforma numa espécie de corporação, e que tende, de certa maneira, a esmagar um pouco aquilo que será o conjunto de estudantes que não cumprem com o seu dever. Mas eu não queria entrar por essa via, mas, efetivamente, talvez os momentos mais importantes. Eu recordo também a minha vida académica, que tive em Lisboa, os momentos mais importantes, que muitas vezes se traduzem no pico destes movimentos associativos nas academias universitárias, são sempre aqueles momentos em que, a certa altura, o poder dos professores diminuiu. E, portanto, o professor tem que encontrar, a certa altura, uma outra forma, não direi de diálogo com os alunos, mas é uma forma também de aprender uma nova maneira, talvez, de avaliar os alunos sem que eles se sintam injustiçados neste tipo de decisão. Não é uma decisão democrática. Eu não vou perguntar a nenhum aluno se ele concorda com a nota, não é? Quer dizer, eu posso lhe perguntar, mas vale a minha opinião, não é? Portanto, vale a nossa opinião. Estas coisas é assim. Portanto, a Associação Académica, as associações académicas, eu acho que têm uma componente muito importante na própria no desenvolvimento da própria academia, e isso será mais relevante na chamada era pós-Bolonha. Nós assistimos àquilo que existe na maior parte das universidades, é que uma individualização do ensino, que é típico, efetivamente, da chamada lei universitária, lei entre aspas. E, portanto, as pessoas começam, vêm do secundário, vêm talvez informadas de uma maneira em que o espírito de interajuda ainda existe, e depois chegam à universidade
efetivamente esse espírito de entreajuda não existe. Cada um tem que se ajudar a si próprio e, naturalmente, a superar-se a si próprio. E, portanto, as associações funcionam aí também como uma espécie de casa em que, muitas vezes, aqueles que estão mais deslocados portanto, utilizam para compensar, eventualmente, o estar longe da família. E, portanto, novamente, o orientamento social das associações, eu penso que, quer dizer, isto prolonga-se para todo outro tipo de associações que, efetivamente, existem na vida das pessoas. Agora, uma coisa que eu fiquei com algumas dúvidas, isto é a questão da pulverização, que obriga todos os setores, nomeadamente portanto, as câmaras municipais, o poder autárquico, as próprias universidades, por exemplo, se nós tivéssemos várias escolas a funcionar, eventualmente deslocadas, éramos capazes de ter, como têm, por exemplo, os institutos politécnicos, cada escola tem uma associação de estudantes, não entendo bem, não é? Uma ótica, digamos assim, mais ou menos talvez de unidade, porque há muitas coisas comuns, quer dizer, não é pelo facto de nós estarmos na área da filosofia que, efetivamente, o estudante tem outros problemas, estando nas engenharias ou estando, eventualmente, nas letras, há coisas muito comuns, tenho a impressão que esse espírito de unidade é que talvez o próprio movimento associativo tem que catalisar. Quer dizer, hoje pensa-se muito, talvez, por egoísmos pessoais, por razões em que as pessoas estão cada vez um bocadinho mais fechadas àquilo que se passa ao lado, de verem só pela ótica da sua área científica e não numa atmosfera globalizante como o espírito da universidade pretende incutir no aluno. Quer dizer, não devemos incutir globais, não é? Independentemente desta situação de globalização. Mas aquilo que eu coloco a questão na mesa era como é que, vendo esta atitude tão negativa, talvez no futuro, há mais individualismo, efetivamente as pessoas não têm talvez tanta necessidade desse relacionamento social apoiado na coletividade, quer seja fora da universidade, quer seja, portanto, dentro da universidade. Como é que, numa sociedade em que a gente vai se ligar em rede, vamos ter todos os meios de comunicar à nossa disposição? Claro que é mais cómodo, naturalmente, as pessoas ficarem em casa, mas terem a possibilidade de contactar o colega A, B ou C através da internet. Então, atender em diálogo e daqui a pouco tempo será a própria imagem que virá através desses sistemas. Portanto, eu estou sentado e estou a realização das necessidades básicas, que falou o vereador Joaquim Matias, porque essas naturalmente estão já completas, fecha-se o ciclo, e agora vamos para a outra. Eu agora lembrava um exemplo que há algum tempo na Finlândia, num seminário que eu tive a oportunidade de assistir, e com uma sociedade que efetivamente de 5 milhões de pessoas, que em 10 anos, digamos, conseguiram completamente revirar os objetivos dessa sociedade, sendo uma sociedade mais ou menos como a nossa, portanto baseada até em indústrias tradicionais, viraram-se para uma sociedade de conhecimento e em 10 anos estão nisso. Portanto, o problema deles, neste momento, está qual é o dia depois. O que é que nós vamos fazer se temos as pessoas educadas no sentido de, este foi um exemplo concreto que me chamou a atenção. Hoje o telemóvel tem 10% dessas funcionalidades. Portanto, o problema deste momento, na sociedade finlandesa, é o que é que eles vão fazer a seguir. Uma vez que já atingiram o objetivo, o primeiro objetivo dessa sociedade.
foi traçado um quadro histórico, enfim, que não foi caracterizado por muitas dificuldades, a não ser um estudo. Dentro das associações dissesse, em 2, 3 minutos, o que senta, e depois se abríamos então com perguntas aos intervenientes. E dizer algumas palavras relativamente à questão do associativismo. Em primeiro lugar, desde 72, o meu primeiro contacto foi em 1972. Não foi por causa de um café, nem por causa de um bagaço, nem por causa de uma televisão. Foi exatamente por causa do desporto e do meu primeiro contacto com a realidade. E penso que é por aí que os jovens devem começar, exatamente pelo desporto e o comportamento humano. Em algumas dos quais eu pertenço, desde cooperativas ligadas à área agrícola, como associações empresariais, como a SES, e por aí adiante, o problema é que não há jovens. Esta é uma realidade, quer dizer, hoje é um problema, não há jovens. Os jovens encontram-se de facto, o vizinho ia apagar, hoje o vizinho pura e simplesmente não se levanta da cama e no dia a seguir aparece na televisão e há um subsídio que vem de Faro ou do Algarve para pagarem a casa. Há de facto aqui uma alteração do comportamento. Queria deixar também algumas reflexões, depois de também agradecer toda esta bagagem de conhecimento de história, de memória, da ornamentação das capelas, as igrejas do Fundão, esmorecia imenso. E foi num desses anos, na década de 60, que surge o Grupo de Amigos do Fundão, que revitaliza essa tradição incrível e que ainda hoje traz milhares de pessoas ao Fundão e também um pouco por todo o conceito, por todos os conselhos. Isto era a partilha que eu estava a fazer convosco e agora lançar, falou-se em dicotonias, eu falava em tricotomias, autofinanciamento, subsídio à dependência, uma expressão que eu não ouvi aqui esta vez que existe, e os constrangimentos económicos e financeiros que algumas destas associações, destas coletividades passam, porque é todos sabidos que elas também têm que se empenhar, elas também têm que se endividar, sem as aspas, porque elas também se endividam, e o certo asfixiamento que elas sofrem, não é? Enquanto por alto fazemos as contas e levaríamos quase 2 anos para dar a volta a todas, mas com as 300 e tal que se veio do tempo na vida surgiram entretanto outras. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu também pertenço a uma associação, sou vice-presidente de uma sociedade filarmónica que pertence à direção do Atentos ao evoluir da sociedade no sentido de se tornarem mais humanos. Acho que o problema principal, as palavras do Sr. Vereador foram muito claras. Existem sedes, existem muitas associações no Conselho da Covilhã, mas queria deixar 2 pistas. É importante a parte dos dirigentes, porque pode existir uma boa casa, mas se não existir uma boa direção, essa casa não funciona. E o meu conselho vai em nós perspectivarmos, através do INATEL, através do IPJ, para aproximar a juventude, da associação académica, dos sociólogos, dos filósofos, tentar conjunturar e perspectivar ações de formação para dirigentes associativos. Antigamente era a carolice, era o bairrismo, mas se hoje queremos ter associações que sejam dinâmicas, inovadoras, de encontro à sociedade do conhecimento e às novas tecnologias, que não podem estar ao lado, senão caímos no... Eu compreendo, acompanho, porque eu já faço parte de uma coletividade há 24 anos, mas já acho que é importante apostar na formação dos dirigentes, só assim conseguimos captar novas pessoas e não deixar passar a carruagem ao lado. E depois há que repensar esta questão do número das coletividades. É de salutar que existem 304 e isto é para a mesa, se alguém quiser comentar eu agradecia.
Até que certo ponto eu percebo e compreendo a identidade de cada coletividade junto do seu bairro, como você bem disse, mas até que certo ponto não seria também importante haver uma fusão no sentido de haver uma maior qualidade, mais pessoas a trabalhar e talvez perspectivar um futuro mais promissor. É só. Queria agradecer ao Núcleo, em especial, o trabalho que empenharam para realizar aqui esta noite este debate que me parece a mim muito importante nos dias de hoje. E digo isto porque realmente falou-se aqui em recursos, falou-se aqui principalmente, na minha opinião, em recursos humanos e houve quem concordasse, houve quem discordasse. Eu concordo que existe carência, existe falta de pessoas motivadas, com capacidade e disponibilidade para encarar o mundo associativo, seja ele do for que for. E parece-me que será esse realmente o maior problema que nós temos de enfrentar e saber dar solução. Há jovens envolvidos em várias associações, falou-se aqui na setorização das atividades e pegando um pouco naquilo que foi dito mesmo agora, eu se calhar acredito que é melhor ter um grupo que arranja uma área um bocadinho maior e que consiga realmente empenhar-se naquilo que pode ser uma mais-valia para as pessoas que rodeiam esse grupo, essa direção, digamos, do que propriamente partir para a divisão, porque, e eu falo aquilo que nós vivemos hoje em dia na academia biana, me permitam uma expressão, é mesmo isso. E acho que se pode pegar nesta experiência, nesta vida que é a nossa e espelhá-la um pouco para toda a sociedade do nosso país. Cada vez mais há dificuldade em encontrar pessoas que tenham um sentimento de solidariedade, pegando aqui na palavra que foi empenhada há pouco, para trabalhar o seu lado humano, para dar ao próximo, e é isso, na minha opinião, ou é por aí que passa o associativismo. É óbvio, e nós... Associativismo que são dos mais altos que temos, pelo menos a nível distrital, e portanto um obrigado. E referir duas ou três coisas que fui anotando ao longo do debate e que foram sempre aqui postas de maneira ou positiva ou negativa. Uns defenderam que era positiva, outros negativa. E eu queria deixar só essas coisas no ar como sendo coisas que são normais de uma sociedade e que não têm que obrigatoriamente ser positivas ou negativas. E são essas coisas que fazem funcionar o associativismo. Em primeiro lugar, começar talvez por mais importante, visto que isto é para uma formação para jovens, que é o que foi mais falado, que é a falta de jovens no associativismo. Eu tenho a opinião pessoal de que isso não é assim e também tenho a opinião pessoal que são, não os velhos, mas os menos jovens que condicionam em grande número a entrada de jovens no associativismo. De várias maneiras, podíamos falar a nível de associativismo mais básico de algumas associações de bairro, chegando ao extremo de falar da política em que estão bastante condicionados. Pegando nisso, falar que a relação entre uma pequena coletividade ou o facto de uma pessoa ser dirigente associativo numa coletividade e ser um dirigente político ou numa estrutura política não me parece a mim que daí advenha mal. E o que está a ser generalizado nos últimos anos é que, por exemplo, os dirigentes associativos numa associação de estudantes que são conotados com um certo partido político, daí advém sempre algo de mal. O que eu não acho isso, até pelo estudo que foi apresentado pelo Sr. Vitor, que falava que 31% dos jovens que estavam interessados em associativismo estavam ligados à política. E se esse era o grande número, é nesse grupo que tem que se aproveitar e que tem que se trazer os jovens para o associativismo, e não se pode fazer um corte entre o dirigismo político e o dirigismo das restantes associações sob o risco
daí sim perdermos a grande maioria dos jovens que já estavam ligados ao mesmo. Depois, falar do complemento que foi referenciado pelo Vasco, que as associações são, em certo número, um complemento do Estado. E ele falou nisto e se calhar ficámos todos sem perceber bem a ideia. E acho que depois com o esclarecimento do professor Matias ficou claro que essa é a ideia. Se houve aquele investimento por parte da Câmara para desenvolver as atividades das associações, isso é uma prova cabal que é o Estado que, por um meio secundário, que são as autarquias, financia essas atividades. E para completar, e para falar, também já foi referenciado, que no futuro se calhar vamos ter outro tipo de associações, dizer que essas associações, que estávamos aqui a comentar, já existem, porque as pessoas que antigamente se reuniam no clube, hoje em dia reúnem-se num chat na internet, e isso aí parece-me que pode ser tido como uma associação. Obrigado. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu não ia intervir, mas neste momento vou intervir porque tocaram numa parte em que eu fui mais sensível. Antes de mais, gostava de dar os parabéns ao Núcleo Sexto Empírico e a todos os resistentes que aguentam este período aqui nesta sala e que se mantêm ainda aqui. Mas, é assim, eu não concordo com quase nada do que o Romeu agora disse. E não concordo porque eu não acho que sejam os menos jovens que condicionam a entrada dos jovens nas coletividades e nas associações. Aliás, acho que é precisamente o contrário. Eu acho que existem os menos jovens que cada vez mais convidam a malta jovem a entrar e eles têm a identidade. Agora, há muitos jovens que dizem não, e depois o que é preciso analisar porque é que os jovens dizem que não. Um estudo que o Vítor apresentou dizia que uma das principais preocupações. Dr. Vítor, como delegado do IPJ, quais os principais obstáculos que dificultam a adesão dos jovens ao movimento associativo? Dr. Vítor, como delegado do IPJ, quais os principais obstáculos que dificultam a adesão dos jovens ao movimento associativo? Eu julgo que a adesão dos jovens ao movimento associativo prende-se muito com alguma instabilidade que os jovens sentem hoje no início da sua vida. Quando pensamos nos dias de hoje, temos uma situação de certo modo diferente em relação a uns tempos atrás, porque hoje os jovens entram para a vida ativa mais tarde. Já temos muitos jovens, felizmente, a frequentar o ensino superior e, quando acabam o ensino superior, a sua preocupação imediata é arranjar emprego, estabilizar a sua vida e constituir família. E, por isso, a sua preocupação naquele momento é essa, e o que dificulta que se envolvam, se calhar, mais no movimento associativo. Este envolvimento no movimento associativo, é bom que se diga também que se reflete ao nível da participação enquanto na planificação de atividades, na direção de associações, porque quer queiramos, quer não, os jovens acabam por participar nas associações enquanto utilizadores de serviços, nas áreas do desporto, nas áreas de formação ou nas atividades que as associações desenvolvem. E, portanto, acabam por, de certo modo, também participar dessa forma. Na parte de direção, tem, de facto, essas dificuldades. E, portanto, de que forma é que o IPJ pode fomentar a participação juvenil ou até mesmo ajudar a ultrapassar algum desinteresse por parte dos jovens? O IPJ tem um conjunto de programas de apoio ao associativismo. E eu costumo dizer isto, temos um programa que é o Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, em que apoiamos associações juvenis, e aquilo que pretendemos de facto é que os jovens participem, e fazemos-lo apoiando as associações no desenvolvimento de atividades. E aqui penso que tentamos alcançar dois objetivos. Por um lado, a produção dessas atividades,
que são importantes para as comunidades em que estão inseridos e ao participarem, ao desenvolverem estas atividades, apoiamos-los de outra forma, que é fazendo com que eles participem, e planifiquem e dirijam as associações, desenvolvem também outras competências de direção, competências de contactos com outras entidades e desenvolvem essas capacidades. Estes programas permitem que desenvolvam algumas atividades e desta forma pensamos que em alguns aspectos criamos situações de atratividade para as associações, quer no apoio ao associativismo juvenil, quer no apoio, que é bastante importante até em termos financeiros, no apoio que é dado às associações de estudantes do ensino superior. Outro programa que temos também para promover a adesão dos jovens a estes movimentos é um programa que é o Programa Juventude, que reflete a política de juventude da Comunidade Europeia, em que promovemos também atividades que julgamos de interesse para jovens, nomeadamente a possibilidade ou o incentivo que lhes damos para desenvolverem, por exemplo, intercâmbios com outros jovens de outros países e ao desenvolver projetos de interesse local, como sejam projetos na área do ambiente, projetos na área da cultura, projetos na área do desporto também. Qual o objetivo ou qual o intuito da escolha deste colóquio e deste tema? Penso que o objetivo e a escolha deste tema também um bocadinho conhecimento das associações da Covilhã, ou seja, a Covilhã é repleta de associações. E também começou um bocadinho com o Morgado, quando começamos a visitar as associações, íamos às associações por preferência e tudo surgiu também num âmbito disto, conhecer as associações. Também já tínhamos associações. Quando o núcleo começou, eu estava numa associação, o Morgado estava a perfilar os destinos do Sexto Empírico e tudo começou mesmo por isto. E por um lado também por uma razão de valores, de um alerta, também de chamar um incentivo de alertar as associações, a nossa associação académica, para o facto de nós, jovens e estudantes, sermos mais participativos no movimento associativista. Posso acrescentar que, de facto, quando foi fundado este núcleo, o Sexto Empírico, tinha como um dos principais objetivos exatamente mover os estudantes, no mínimo os de filosofia, e claro todos os outros por acréscimo. E sem dúvida nenhuma que um colóquio sobre associativismo seria o indicado para ser o primeiro. E de que forma é que acreditam que este colóquio terá trilhado, por assim dizer, novos caminhos, até mesmo dentro do próprio núcleo, ou pelos intervenientes, ou até mesmo pelas próprias pessoas que estavam a assistir? Este colóquio, obviamente, que trilhou caminhos, e eu penso que agora isto foi tipo a grande rampa de lançamento do núcleo. Agora temos as janelas abertas, os horizontes bem abertos, e há que ir em frente. Quer dizer, eu penso que, para além do primeiro ser sempre o mais difícil, até pela presença para além de uma boa mesa de oradores, pessoas destacadas a nível do associativismo nacional e local, até na plateia vimos presença quase equilibrada, quer de jovens, quer de pessoas civis, no fundo. O que também demonstra que, de facto, o colóquio teve a sua importância e que de facto, irá mover mais pessoas, porque também estarão mais atentas àquilo que o Sexto Empírico irá desenvolver no futuro. Pronto, obrigada. Obrigado.
questões relacionadas com a ética, a responsabilidade e a valorização humana foram o ponto central do colóquio Associativismo. Entre os presentes na mesa de debate, destaque para André Barata da UBI e Bernardino Gata Silva do Inatel da Covilhã, que explica no que consiste o associativismo e refere a sua importância. André Barata refere também ele a importância do associativismo, da representatividade, numa sociedade onde os eleitores estão cada vez mais longe dos eleitos. André Barata refere também ele a importância do associativismo, da representatividade, numa sociedade onde os eleitores estão cada vez mais longe dos eleitos. O primeiro colóquio organizado pelo Sexto Empírico foi bem sucedido. O anfiteatro da Associação Académica da UBI estava praticamente cheio, não só com alunos da filosofia da UBI, mas também docentes e população da região.